estamos para gravar o nosso webinar especial, o último de 2025, o último do ano, e nós estamos aonde? Dentro de casa. Hoje a nossa gravação é dentro da VIP e nós vamos falar um pouco sobre como foi esse ano de 2025, para vendas, para tecnologia, todas as mudanças que a gente enxergou aí no mercado, inteligência artificial, automatização de atendimento, todo o impacto que nós tivemos, inclusive no que se refere às ligações, ao impacto da voz nas empresas de forma geral. E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui dois grandes amigos, especialistas no assunto. Nosso amigo Caio, que é responsável por todos os projetos aqui de integrações, de tecnologia, tudo relacionado a dados, como que a gente faz uso de todas as informações que as nossas soluções entregam. Então, o Caio vai hoje conversar com a gente, junto com o nosso amigo Renato, que é o nosso head de vendas, que é a pessoa que está à frente aí de todas as negociações, todo o nosso relacionamento com os clientes. Então, espero que você aproveite, tire as suas dúvidas, mande os seus comentários. Se você quiser falar de algum assunto específico, manda aqui pra gente vai ter o enorme prazer em responder vocês. E aí, Caio, obrigado por ter vindo, obrigado por aceitar esse bate-papo aqui com a gente. Esse pessoal não está muito acostumado assim com câmeras, com conversa, mas eu tenho certeza que vão tirar de letra. E aí, Caio, quando a gente fala sobre eficiência inteligente, do que nós estamos falando ali na prática em relação ao uso de tecnologia? Fala um pouco para o pessoal também sobre a sua bagagem, né? O tempo aí de caminhada que nós temos juntos. Me conta um pouco sobre toda essa eficiência que as empresas precisam ter no ambiente delas. Maravilha. Em primeiro lugar, Kátia, queria agradecer o convite aí para esse bate-papo, né? Acho que bem importante a gente abordar e falar sobre a parte de eficiência inteligente, né? Principalmente aqui no Brasil, esse termo está começando a ser mais cunhado conforme a gente vai vendo as tecnologias de inteligência artificial sendo mais aplicadas, tanto na parte de ferramenta de vendas, ou também na parte da comunicação no geral, como centrais de atendimento, de suporte, né, para você melhorar ali a qualidade técnica da sua equipe, né. A minha bagagem, eu já tenho quase 16 anos de VIP, né, de casa, então já praticamente um patrimônio da empresa, né, só falta tatuar aqui, né, o QR Code aqui com o código do patrimônio, né, e bastante experiência que eu tenho justamente na área, principalmente de call center, que foi o primeiro contato que eu tive com gestão, que eu realmente consegui ver como que os dados conseguem trazer mais inteligência e também uma forma de o supervisor conseguir prever o futuro. Eu acredito que quando a gente fala de eficiência, né, e inteligência nesse ponto, é quando a gente deixa de apagar incêndio e a gente começa a prever aonde vai nascer o foco do incêndio. É com isso que a gente consegue tomar as decisões mais estratégicas, né, que de forma positiva a gente consegue tanto economizar recursos, quanto também trazer várias outras métricas positivas para a empresa, como gerar históricos de prevenção de incidentes e até alimentar a equipe de vendas de qual treinamento, por exemplo, seu vendedor necessita para poder atuar melhor naquela determinada área. Legal, bacana. E em meio a tantas tecnologias que nós temos hoje, principalmente no que se refere ao serviço de telefonia, aos recursos de integrações, o quanto a empresa consegue ficar mais eficiente fazendo uso desses recursos? Tá. A eficiência de uma empresa, ela vai se medir justamente em quanto mais o seu gestor consegue aproveitar a integração desses dados. Porque os dados por si só, né, eles brutos, não servem de muita coisa. Então, por exemplo, eu posso ter ali a quantidade de horas que o meu colaborador passou fazendo ligações, por exemplo, para os meus leads. Mas se eu não tiver, por exemplo, quanto que esse meu colaborador está vertendo em vendas para mim no final do mês e o quanto que eu estou investindo no marketing para trazer esses leads para o meu colaborador efetuar essas ligações, eu não tenho dados. Então, por isso que para você conseguir ter uma
uma precisão na hora de você medir, né, o nível de eficiência da sua operação, tanto técnica quanto de vendas, você precisa integrar esses dados. Sim. Então, quando você obtém a fonte do dado, por exemplo, que é um dado operacional versus um dado financeiro, versus um dado de recurso humano, quantas horas aquele meu colaborador precisou trabalhar para gerar aquele valor financeiro? Sim. Então, você tem que ter essa integração de dados para você poder visualizar qual que é a melhor decisão para você tomar para sua empresa. Sim, legal. E muitas vezes a gente enxerga dentro desses dados, né, dessas informações integradas, aonde a gente deve desprender mais esforço, aonde a gente deve aplicar mais energia, ou até mesmo a necessidade de mudar. Né? Constantemente a gente tem que ficar mudando roteiros, tem que ficar mudando script, a forma de abordagem. Então, a análise dessas informações é fundamental na hora de tomar uma decisão. Estamos indo pelo caminho certo ou precisamos mudar a rota? Legal. Exatamente. E aí, falando sobre IA, né? Não tem como, todo mundo fala sobre IA e a gente precisa entender que isso faz parte hoje do nosso dia a dia. Você acredita que as empresas brasileiras elas já estão preparadas para usar esses dados, né, usar esse recurso da IA, ou a gente ainda tem um caminho aí para percorrer? Então, eu acredito que no cenário atual, a gente está justamente no momento de crescimento, principalmente aqui no Brasil, de implantação de soluções de inteligência artificial, isso em diversas frentes, né, se você for parar para analisar. A inteligência artificial está sendo utilizada, por exemplo, no setor da saúde, para poder agilizar a consulta e agendamento por determinada área de paciente, está sendo usada na máquina de vendas para poder ver qual a melhor estratégia você adotar. Só que a gente parou no tempo de fazer só a implantação das IAs. Sim. Eu acredito que agora a gente está chegando no momento de entrar numa fase de maturidade, que é para a gente conseguir ver aonde realmente essas IAs vão se tornar necessárias para a gente poder livrar os seres humanos para fazer tarefas que são humanas, Legal. que é a parte analítica. Bacana. E aí, Rei, fala para mim, pra gente, né? Todo esse trabalho de inteligência comercial, de eficiência de informações, qual é o impacto disso numa equipe comercial, nas vendas, efetivamente? Bom, primeiro, boa tarde. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Falando um pouquinho, eu tenho um pouco mais aí de 16 anos de experiência nessa área, então a gente enxerga isso muito bem-vindo, né? Porque são alguns direcionamentos que a gente precisa para ganhar tempo na jornada de vendas e também entender como a gente pode usar toda essa tecnologia ao nosso favor. A gente sabe que hoje o esforço para venda está dobrado ou triplicado na maioria das vezes, mas como nós podemos utilizar todas essas informações para que nosso time de venda seja mais capacitado, esteja mais integrado com todas as tecnologias e como a gente pode trazer essa facilidade para aquele consultor entender aquele lead que está chegando, qual que é o momento dele e como ganhar tempo para ter um fechamento mais rápido também nas vendas, né? Legal. E como você tá à frente das negociações com os clientes, o que você percebe como o maior ganho que a empresa tem quando ela tem essa estratégia comercial bem desenhada e quando ela consegue pegar esses dados? Essa eficiência, aonde você consegue enxergar, o gestor consegue enxergar essa eficiência? Nos números, né? Então, por exemplo, os gestores eles querem entender realmente o volume de vendas, as negociações que estão acontecendo, por onde estão vindo os leads, né? E realmente aonde ele tem mais retorno, né? Quando a gente fala, por exemplo, de resultado, é natural, toda empresa hoje fica investindo em várias frentes de vendas, mas qual é que traz mais retorno para nós? Como a gente consegue identificar de uma forma mais eficaz para que o colaborador ou para aquele vendedor possa ter um resultado maior junto às negociações que chegam para que realmente a empresa tenha retorno, né, e resultado. Sim. Agora, imagina todo esse processo lá no CRM, né, analisando ali efetivamente o funil de vendas
Isso integrado com a telefonia. Exato. Onde faz todo sentido o gestor conseguir enxergar ali quantidades, os números, né? Quantidades, tempo falado, quantidade de negociações, conversões, fechamentos, o que foi perdido, entender por que perdeu. Então imagina essa análise num ambiente único, de um CRM lá que a empresa tenha, com um serviço de telefonia integrado. Sensacional. Mas aí a gente tem o outro lado. As empresas que ainda não enxergam essa necessidade, né? Tem muitas empresas que falam, isso não é para mim. Eu sou muito pequeno. O quanto essas empresas perdem não enxergando isso como uma necessidade. O que eu vendo tá bom. Tô conseguindo vender ali o que eu preciso e tá tudo certo. Muitas vezes as empresas não enxergam marketing, vendas e ferramentas de tecnologia como os pilares ali para a equipe comercial, para ele manter, inclusive, aquela previsibilidade que você tinha comentado. O que mais você enxerga de visão de empresas? Qual que é o erro mais comum que a empresa olha e fala, não, isso não é para mim? Isso acontece praticamente na maioria das reuniões que nós fazemos. É raro, mas acontece com frequência. Por quê? Porque hoje é o famoso achismo. Sim. Vamos falar de home office? Como que você faz a gestão do home office? Né? Todo mundo tem meta de ligações, metas de vendas e assim por diante. Mas se o seu colaborador, por exemplo, precisa fazer ligações estimando uma lista, será que ele ligou? Quantas ligações ele fez e foram atendidas, ocupadas ou tiveram sucesso? Não dá mais para acompanhar simplesmente num papel. Então, quando você tem uma ferramenta integrada com o CRM e onde o dashboard te traz todas as informações de uma forma bem clara e objetiva, você acompanha em tempo real e vê se realmente aquele colaborador que está em home office, se ele está realmente atingindo a meta estipulada. Produzindo, né? Exatamente. Que é o maior desafio, né, do home office, é a produção. Mas se você não tiver nenhuma ferramenta que faça a gestão disso, vai cair aonde? No achismo. É verdade. Né? E por mais que a gente tenha ferramentas de tecnologia, a gente sabe que a humanização, né, o humano, vai ser cada vez mais valorizado. A gente tem sim que aprender a usar essas ferramentas, entender como elas podem beneficiar o nosso trabalho, o nosso dia a dia, mas do outro lado, o cliente sempre está buscando alguém que o escute, alguém que entenda a necessidade dele. Pensando nisso, Caio, o que você enxerga que vai acontecer em 2026 em relação ao crescimento de tecnologia, mas ao mesmo tempo o cliente buscando o atendimento humano? Eu acredito que em 2026 vai ser o ano justamente de a gente iniciar, né, aquele processo de maturidade da ferramenta de IA. Então é quando a gente vai começar a colocar realmente na prática e enxergar qual que é o peso dela em cada departamento da empresa. Porque a IA ela não vai ficar focada apenas só na parte do atendimento, né? A IA ela vai ter também um papel fundamental no auxílio da tomada de decisões. Então, quando você diz assim, uma ferramenta de integrações de dados, por exemplo, né? Como a gente tem a nossa, que ultimamente a gente está trazendo dados financeiros, dados de vários departamentos da empresa, por ali a gente consegue enxergar um macro e detalhar o micro. Então você consegue ter uma visão geral de onde a sua empresa está e para onde ela está caminhando e detalhar por departamento até você saber o micro. Então você consegue entender também a causa do que está acontecendo com a sua empresa. Uma possível redução de faturamento devido a uma falta de demanda por um determinado produto que você tem na sua prateleira. Né? Através dessa integração sistêmica você consegue determinar isso daí. Né? Então eu acho que 2026 vai ser o ano onde a gente vai ter uma maturidade na questão da aplicação e uso da ferramenta de IA. Não só no departamento em si, mas no contexto da empresa como um todo, interligado. Até porque a gente tem que imaginar que a IA não veio para substituir o trabalho humano, mas ela veio para substituir trabalhos que são repetitivos para você deixar os humanos fazerem o trabalho deles, que é o trabalho analítico, que é o trabalho que requer algum tipo de criatividade e pensamento, por exemplo. Verdade. E na parte de vendas, Rei, o que você acha que vai ser
importante, fundamental, necessário para a área comercial, para a área de vendas, relacionamento com o cliente para 2026? Eu vejo que esse atendimento humano, ele vai voltando com bastante força. Porque a IA, ela vai ajudar muito, isso não tem dúvida nenhuma. Mas o atendimento humano, você precisa se conectar também com a pessoa que você está negociando. Vamos combinar? Hoje tem muita reunião online. Muitas empresas fazem muitas reuniões online. E tem um ponto principal que é você se conectar com essa pessoa no mundo online. Né, para realmente ver se o cliente, se a sua ferramenta faz sentido. Será que ele vai curar uma dor? Vai facilitar o nosso dia a dia? Então, eu vejo que para 2026 a gente tem que ter mais maturidade na área de vendas, entender um pouco melhor essa questão da IA que está chegando para somar a nossa área e não simplesmente para substituir, como você bem falou, Caio. Mas eu acho que todo mundo tem que se capacitar mais, entender um pouco mais sobre o teu produto, como oferecer isso para o teu cliente e realmente ter uma conversão mais rápida, porque a gente fala muito de jornada, né? Quanto é a jornada, qual o time da jornada da tua venda? Então, eu acredito que isso a gente pode, com todos esses recursos, ganhar tempo e fazer com que a venda seja efetuada mais rapidamente. Sim, também. E com a possibilidade de você ter ferramentas online que estejam integradas, você vai enxergar esse dado em tempo real, vai acompanhar essa jornada enquanto ela está acontecendo, para ver a necessidade de fazer mudanças, de fazer ajustes, ou até mesmo de acelerar aquilo que está dando certo. E a inteligência artificial também eu enxergo muito nessa frente de trazer esses dados. Então, muitas vezes eu tenho lá, de repente, alguns indicadores numa planilha de Excel, alguma coisa assim. Se eu jogar isso na IA e pedir para fazer um prompt correto, para ela entender, me ajudar a entender esses números, se tá bom, se não tá, o que pode ser melhorado, onde pode ser melhorado, eu acredito que isso vai ajudar muito, porque é uma análise que muitas vezes demanda muito tempo. E eu, pelo menos, enxergo a IA nessa posição de trazer tempo, para que a gente se torne, como você disse, cada vez mais analítico, né, e mais estratégico, usando a máquina para fazer o operacional. Então, eu enxergo muita coisa nesse sentido. E aí, Rei, quando a gente fala de atendimento humanizado, nós temos várias ferramentas que automatizam o atendimento. Então, seja através de voz, seja através do WhatsApp, mas, na minha opinião, isso tudo sempre deve acabar no humano. Então, a IA pode começar, né, o chatbot, ele pode iniciar ali uma conversa, pegar algumas informações básicas desse cliente e, na sequência, entrar um humano para dar continuidade naquilo, né? Eu acho que até essa questão de maturidade vai demorar um tempo e talvez não seja o caso da ferramenta da IA fazer isso 100%, seja por voz ou seja por texto. Pensando nesse cenário, o quanto vai ser importante, o que você enxerga? O quanto vai ser importante para as empresas conseguirem fazer esse atendimento, essa conexão humana com o cliente dela, e se isso você enxerga como um diferencial? Eu acho que é um diferencial que está totalmente voltando para o mercado. Porque muito se falou, né? Não, o atendimento automatizado vai substituir. Isso, na minha opinião, e pelo que eu vejo, pelo que a gente vivencia, você precisa se conectar, e é o que eu sempre falo. Eu preciso falar com o cliente. Chega um momento que você precisa falar com o cliente para esclarecer algumas dúvidas, para ele saber que realmente é uma pessoa, essa empresa existe. Eu estou falando com uma empresa, realmente essa empresa, tem pessoas, está no mercado. Ele consegue falar, pô, você pode me visitar? Né? Porque a gente fala... Está voltando visita? Tá voltando visita. E é legal que hoje alguém marca uma visita presencial, praticamente está fechado esse contrato, né? Porque praticamente quase ninguém mais marca reunião online. Antes o online era a exceção, né? Exatamente. O presencial agora, eu falo que é muito gostoso de ouvir, olha, o cliente gostaria de uma visita, porque ele quer conhecer quem é a empresa, se realmente essa pessoa é da empresa, se ela existe, e você faz a apresentação na empresa. Então isso é muito bacana, porque realmente você se conecta de uma forma
absurda. Obviamente, a gente não consegue fazer isso com todos, mas o que é legal, você ter uma estratégia para se conectar no online e o presencial não precisa nem falar, né? Já é toda a diferença. Então, para mim, vai voltar com muita força. E, na verdade, já está voltando. A gente já vem sentindo isso e é bem bacana. Isso aí é muito importante para todos nós. Legal. Estamos numa fase agora, Caio, de planejamento estratégico. Agora começa a fase de planejar 2026, de montar as estratégias de crescimento, né? O que faremos, para onde vamos, aquela coisa toda. O que você daria de dica para essas empresas montarem? Não, assim, isso não pode faltar no seu planejamento estratégico quando você fala de crescimento, de aumento de vendas, de uso de tecnologia, pensando sempre nesses 3 pilares, né? Pessoas, processos e tecnologia. Dentro do nosso universo, né, de telefonia, de comunicação por voz, de WhatsApp e tudo mais. Qual que é a dica que você dá para as empresas? Olha, não deixa de olhar esse assunto aqui para o próximo ano. Olha, falando principalmente na parte de matéria em tecnologia, eu acredito que as empresas precisam dar uma atenção justamente na parte de comunicações. Então, você manter os seus meios de comunicação em nuvem, isso é um ponto, né? Que inclusive é a especialidade da VIP, que é a telefonia em nuvem. Então, você não depender de nada de estrutura local é o primeiro ponto. E quando você migra para uma tecnologia que está em nuvem, automaticamente você começa a ter aquilo que eu já tinha falado no começo, que são os dados. Tendo os dados, você consegue já começar a ter uma previsibilidade de para onde a sua empresa está caminhando. Claro, não só as ferramentas de comunicação vão fazer isso por si só. Você precisa ter outras ferramentas, como, por exemplo, um sistema de CRM para poder fazer a gestão dos seus clientes que estão no pipeline. Você precisa ter um sistema de ERP para ver seu fluxo de caixa, estoque, todo o resto. Todos esses sistemas se comunicando, integrados, e com uma inteligência artificial por trás para te auxiliar a fazer o analítico, você consegue tomar a melhor decisão de para onde a sua empresa está indo. Só para elucidar para vocês um exemplo, eu utilizo muito a ferramenta da IA para fazer análise financeira para mim. Porque, que nem, por exemplo, eu sou autônomo, então eu tenho a minha empresa, né? Eu faço toda a parte de análise da minha empresa financeira e eu utilizo a IA justamente para fazer isso. Porque o que acontece? Eu pego toda a parte de faturamento de entradas, pego toda a parte de despesas, coloco dentro da IA e ali ela faz o trabalho que eu levaria horas para fazer. Eu teria que ver, essa despesa foi de mercado, essa despesa foi com escritório, essa despesa foi conta. Se eu jogo a planilha preenchida na IA, ela já me traz os números e automaticamente ela até me traz um perfil. Se eu quiser pedir para ela, por exemplo, alguma dica de eu quero, por exemplo, poupar mais para minha empresa fazer um investimento futuro, ela começa a me mostrar o que são gastos que eu posso cortar. Então, por exemplo, ó, essa despesa você poderia substituir por essa. Então, é justamente isso que o Rei falou. A IA não veio para substituir o trabalho humano, mas ela veio para retirar da gente um peso, que é o trabalho repetitivo, para a gente focar no analítico. E assim, quanto mais dados analíticos você joga para IA, parece até brincadeira, né? Porque antes de você começar, você pensa, vai ser fácil, eu vou carregar a planilha, em 10 minutos eu resolvo isso. Só que não. Quanto mais você vai entrando nesse universo, mais você vai vendo que tem mais coisa para você aprender e analisar. Então, eu já não estou mais dentro da análise financeira, eu já tenho várias outras coisas que eu analiso na IA. Então, assim, a dica principal é centraliza tudo que vocês têm em nuvem. Não tenha mais nada de solução local, porque isso daí é uma total perda de recursos. E caro, né? E caro. Sai bem caro você ter hardwares para isso. Exato. Rei, em vendas, que dica que você dá para essas empresas que estão nos vendo sobre planejamento de vendas para 2026, o que eu não posso deixar de olhar? Olha que bacana, tudo que o Caio comentou, todo esse controle, né, reflete na área de vendas. Sim. 100%. Então, quando nós temos esse controle de todos os leads, por onde eles vêm, né, a gente não pode deixar de olhar deixar de ter este controle. Né? Afinal de contas, as empresas investem também pesado em marketing para você realmente ter o retorno desses leads para manter a empresa viva. Né? Então, o que eu vejo para a área de vendas? Primeiro, o seu time
ele fala do teu propósito da tua empresa. É uma coisa que eu falo muito isso porque você ama o que você faz, o seu time de vendas entende o teu negócio, ele realmente ele olha e fala assim, pô, isso faz total diferença para as empresas que eu atendo, faz sentido. Então, são coisas que além do propósito, mas você tem um controle de tudo que é feito pelos seus colaboradores. O CRM é algo que te direciona para muitas decisões, muitos volumes que você tem de venda, e você pode criar uma campanha, você pode fazer algo que você realmente mude aquele resultado no mês para a tua empresa, as famosas metas, né? Então, assim, você que tem time de vendas, sempre capacite, sempre dê treinamento, faça com que ele entenda realmente o teu produto, faça reuniões de sexta-feira, pega uma hora ali de sexta-feira e faz uma reunião com eles. 4 horas da tarde, igual a gente? Isso, para fazer um bate-papo ali. Uma reciclagem ali, uma atualização. Um produtinho ali, só para ver se realmente, pô, não, tá todo mundo falando a mesma língua, porque afinal de contas a gente pode ter lead de qualquer lugar, né? É um final de semana que você está no churrasco, você conheceu alguém ou alguém lá do passado que viu um post seu, eu falei assim, pô, você trabalha com isso? Vamos bater um papo? Vem me visitar? Então, acho que assim, essa conexão de uma forma geral é importante para toda a área de vendas, né? Que aí você tem um resultado eficaz aí e bate as metas do ano, vamos pôr assim. Do ano. E você sabe uma coisa interessante que você falou? Eu fui num evento esses dias e o palestrante estava falando que a gente às vezes não ama o nosso trabalho, mas quando a gente tem um propósito muito bem definido, a gente passa a amar aquilo que a gente entrega. Então, você precisa, de repente, olhar para o seu trabalho como uma ferramenta para algo que você entrega. Então, eu enxergo muito essa questão de você trazer o propósito, a essência da empresa no DNA, nas atividades que ela faz, porque a gente sempre se preocupa como que a gente vai apresentar esse propósito dentro do meu trabalho, olhando para quem está sendo servido, olhando para quem você está, qual é o resultado que você está entregando para essa empresa. Você está entregando números, você está entregando dados, informação para ela crescer, para ela melhorar, para ela evoluir, para desenvolver o time comercial, para desenvolver pessoas. Então, essa questão do propósito eu acho legal. Por isso que, na minha opinião, 2026 vai ser aquele ano onde nós não devemos fazer mais do mesmo, e sim fazer mais com inteligência, com estratégia, com propósito, porque é isso que vai fazer os nossos números mudarem, é isso que vai fazer o nosso ponteiro mexer, e com certeza vão se posicionar melhor essas empresas que entenderem que o cliente precisa ser visto, né? O cliente precisa ser o centro de tudo. E as empresas que buscarem parceiros que tenham essa conexão, que tenham essa importância, vai fazer toda a diferença nesse mercado. Então, queria agradecer o papo com os dois, né? Foi muito bacana, foi rápido, mas eu espero que tenha sido eficiente, eu espero que você tenha conseguido extrair algum insight daqui que você possa já aplicar amanhã, né? Porque não dá para ficar esperando muito tempo, as coisas precisam ser feitas muito rapidamente. Que seja um bom final de ano para todos nós, que o próximo ano estejamos com todas as nossas estratégias traçadas e que seja um ano de muito crescimento, de muita evolução e de muita conexão, porque nós precisamos de empresas com boas conexões, empresas que realmente se coloquem na posição do cliente e façam ali os resultados acontecerem para todo mundo, porque quando a gente procura uma solução, seja da VIP ou de qualquer outra empresa, a gente quer resolver um problema e a gente quer um parceiro que esteja do nosso lado para isso. Beleza? Deixa aqui seus comentários. Muito obrigada por ter acompanhado durante todo esse ano o nosso Impacto da Voz. E no próximo ano a gente volta com algumas novidades, com algumas diferenças, que vai ser muito legal. Beleza? Um abraço!